o céu e o inferno, a nossa irmã Elizabeth, quem passamos a palavra. Toda a sua. Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria e gratidão que a gente vem nesse momento estar aqui para conversar um pouco, para refletir um pouco. Hoje o nosso tema é o céu e o inferno, dentro do mês que fala sobre o livro que é o céu e o inferno, que compõe o Pentateuco Kardeciano, que são os 5 livros base da obra de Kardec. Esse tema ele nos inquieta muito, profundamente, desde tempos imemoriais. Através dos séculos, toda vez que nós escutamos essa palavra inferno, ela nos traz uma série de sentimentos. Medo, ela nos traz insegurança, muitas vezes nos tira até o sono. Com o passar do tempo, tudo que nós ouvimos sobre o inferno foi uma coletânea de informações que nos deixavam assustados. O inferno é um lugar de quê? De tormentos, de punição. É um lugar para o qual nós não desejamos ir, para o qual nós não queremos que nenhum dos nossos amores se vão também. Então, desde muito, muito tempo que nós falamos, ouvimos e tememos o inferno. O céu, por outro lado, é aquele lugar para o qual todos desejamos ir. Essa construção que também fomos fazendo de um lugar que é o lugar da recompensa, é o lugar do descanso, é o lugar da paz. Será que esse céu que nós fomos construindo durante tanto tempo, de fato é esse lugar da paz, da inatividade, do descanso? Precisamos pensar sobre isso. Nós que aqui estamos, comparecemos a uma casa espírita, estudamos, buscamos compreender o que estamos fazendo nesse mundo e aos pouquinhos vamos tendo uma compreensão de que estamos aqui para aprender. Estamos aqui para evoluir. O que acontece com aquele que aprende um pouco mais, aquele que caminha um pouco mais? Ele vai adquirindo responsabilidades com aqueles que vêm na jornada e que precisam aprender. Porque a gente percebe que quando a pessoa aprende um pouco mais, ela vai se tornar um professor, uma pessoa que pode passar o seu conhecimento, uma pessoa que pode ajudar o outro. Será que é diferente na nossa vida espiritual? Será que à medida que a gente vai caminhando espiritualmente, também não vamos para esse lugar onde nós podemos ajudar o outro? Se nós formos pensar nesse céu como um lugar de descanso, de paz, de natividade, será que está casando bem com essa ideia de que eu preciso estar em atividade, ajudando, ensinando? Vamos começar a pensar sobre isso, porque da mesma forma que o céu talvez não seja exatamente esse lugar de natividade, talvez o inferno também não seja da forma como a gente vem imaginando durante tanto tempo. Sim, perfeito. Obrigada, Paty. É que eu sou muito tecnológica, vocês vão perceber aqui durante a palestra. Muito bem. Então, nós começamos aqui falando que o céu e o inferno faz parte do Pentateuco. E a gente sabe que Kardec começa a nos trazer o conhecimento espírita através do Livro dos Espíritos, não é isso? E o Livro dos Espíritos vem nos falar sobre o que mesmo, gente? É uma grande novidade naquela época. Ele vem falar sobre as causas primárias do mundo, sobre Deus, sobre matéria, sobre espírito. Depois ele vem nos falar sobre como é esse mundo espiritual. Quem já leu o Livro dos Espíritos, quem estuda, sabe que a gente vai entender como é que são essas relações no mundo espiritual, como é que a gente vive depois que a gente desencarna. Está lá, o Livro dos Espíritos. Depois disso, ele vai nos trazer uma coisa importantíssima, que são as leis morais. Eu preciso conhecer as leis quando eu vou dirigir, para saber as leis de trânsito e não tomar uma multa. E quando eu vou viver essa minha vida de espírito imortal, eu preciso conhecer essas leis. Também estão no Livro dos Espíritos. Por fim, Kardec coloca uma quarta parte no Livro dos Espíritos, que chama das esperanças e consolações. E ele, tendo falado sobre isso no Livro dos Espíritos,
existe um planejamento no mundo espiritual para que isso seja trazido de uma forma mais detalhada, que nós possamos estudar melhor essas esperanças e consolações. Então Kardec, da quarta parte do Livro dos Espíritos, ele desdobra e vai fazer o céu e o inferno. E ele traz esse livro exatamente com esse título no século XIX, em que falar sobre céu e inferno era um tabu e uma dificuldade enorme. Mas o que será que os espíritos, já que o céu e o inferno não é feito por Kardec, nem nenhum dos outros livros, a gente sabe que Kardec está trazendo a informação, o conhecimento, que uma equipe enorme que é organizada para nos trazer esse conhecimento da doutrina está passando, e ele vem fazendo essa compilação, essa organização, dando de si também, porque ele também contribui muito com esse trabalho. Mas a gente sabe que o céu e o inferno vem trazer esse conhecimento que vai nos tirar daquela aflição anterior que nós vivíamos, de pensar nesse inferno como: se eu fiz alguma coisa errada, eu estarei condenado para sempre. Ou seja, o pecado vai fazer com que eu perca a esperança de estar num lugar de paz e de tranquilidade. Kardec então traz o céu e o inferno, mas tem um outro título no céu e inferno. Se vocês pegarem o livro para olhar, também há esse subtítulo: A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então ele vai nos falar sobre a justiça divina, e ele vai falar sobre um Deus justo e bom. Era assim que a gente via Deus no século XIX, como justo e bom? Como era esse Deus antes para nós? Era um Deus terrível, era um Deus vingativo, do castigo, era aquele que não perdoava. Kardec vem nos mostrar que esse Deus não existe, que foi uma construção que nós fizemos, e aos poucos nós vamos ter que aprender a crer num outro Deus, que é o Deus que Jesus já veio nos mostrar há muito tempo atrás. Há 2000 anos Jesus veio aqui para nos dizer que Deus é quem? Deus é representado de que forma para nós? Ele traz a representação do Pai, que é do Pai amoroso, do Pai que cuida, do Pai que tem paciência, que espera o aprendizado do seu filho. Então nós vamos ver aí que é uma outra forma de olhar para esse Deus. Se esse Deus mudou, com certeza esse inferno também vai precisar mudar. As nossas inquietações trazem essas perguntas. Deixando a Terra, terminou meu período, desencarnei, morri, para onde vamos? Vamos para o céu? Vamos para o inferno? Desapareceremos por completo? Tudo que nós fizemos será ao nada? Não ficará nada de nós? Nós voltaremos para algum lugar comum? O que acontecerá conosco? E pior, e o que acontecerá com os nossos amores, aqueles a quem amamos? Eles vão para o céu? Vão para o inferno? O que acontecerá? Nós estaremos separados para sempre? Já que talvez eu não tenha condição de entrar no céu, mas o meu filho possa. Então ele ficará no céu, eu ficarei no inferno eternamente. O que nos aguarda depois da morte? Uma das ideias é essa, era preto mesmo, é o nada. Isso é o que nos acontece depois da morte. A tela está toda preta, ou seja, depois da morte a gente desaparece. Vem o nada, a escuridão, o vazio. A gente vai para um estado onde simplesmente não existe. Será esse o nosso destino? Então nós trabalhamos, estudamos, aprendemos, crescemos para isso, para o nada. Nós, pesquisando as religiões que hoje estão na Terra, não vamos encontrar aqueles que acham que é absolutamente nada. Sempre vai haver um depois dessa morte. Sempre vai haver um além-túmulo. De alguma forma, nós temos inato, ou seja, nós nascemos com essa ideia de que depois dessa morte haverá alguma coisa que com certeza não é o nada. Então, se não é o nada, talvez seja o céu.
E o que seria esse céu? Para nós católicos, existe um céu com as nuvens, os anjos, Deus está lá no céu. Não é assim o céu que a gente constrói? E nós estaremos lá na beatitude, na tranquilidade. Mas para outras religiões também existe um céu, existe um nirvana, existe um lugar por onde os justos irão. De uma forma ou de outra, todas as religiões colocam um lugar para aqueles que cumpriram o que era necessário durante a vida, para os justos, para os bons, para os piedosos. De alguma forma existe esse lugar. Como é esse lugar na nossa cabeça? Nós achamos de fato que vamos para esse lugar das nuvens, lá ficaremos sentados, comendo uvas e vendo o tempo passar? Será que esse é o nosso destino? Isso condiz com a nossa realidade, com o nosso aprendizado? Se estamos aqui a aprender e a melhorar, talvez, quando chegar o nosso momento do desencarne e nós passarmos para o outro lado, tendo sido bons, tendo sido justos, nós provavelmente iremos sentir um chamado no nosso coração para trabalhar, para ajudar. Impossível é para uma mãe, após o desencarne, após a morte, chegar no plano espiritual, ir para o céu e ficar no deleite sabendo que seus filhos estão em agonia. Alguma mãe aqui presente acha que isso é possível para o coração, e assim vai para qualquer amor que nós temos. Na verdade, nós não podemos ficar tranquilos se aquele que nós amamos está em aflição. Então não é possível haver um céu de deleite e paz para uns enquanto os seus amores estão naquele lugar da aflição. Precisamos pensar num céu diferente. Entretanto, por causa da nossa condição atual, nosso planeta, nós estamos num planeta de provas e expiações. Essa é a nossa condição atual. Estamos ainda a aprender, estamos ainda com muitos problemas, muitos erros e sofrimentos. Essa é a nossa realidade atual. Quem será de nós que, saindo daqui, pode ir para um lugar onde ele vai relatar e dizer: de fato, eu fui para um lugar maravilhoso, só flores, só céu, e eu tenho para descrever para vocês como é esse lugar incrível e maravilhoso. Nós ainda não temos a evolução, o aprendizado, nem a possibilidade de estar num lugar onde a elevação seja tão grande que nós possamos voltar e trazer esse relato. Então o céu, ele é construído através da nossa imaginação, de criações. O nosso céu é muito feito através de pintura, de artistas clássicos. Então a gente vai ter um céu construído coletivamente. Cada um vai colocando uma coisinha nesse céu e vai imaginando ele de uma forma. Por outro lado, devido à nossa própria condição ainda de espíritos imperfeitos, com tantas dificuldades, os relatos que nos vêm daqueles que desencarnaram e que estão em sofrimento nos falam de lugares terríveis, nos trazem esse sentimento de dor, de sofrimento, de estar num lugar onde não é possível sair, ou seja, por vontade própria, aquele indivíduo não pode sair desse lugar que ele relata como sendo de sofrimento, que nós costumamos dar o nome de inferno. Temos muito mais relatos do inferno do que relatos de fato de um céu de beatitude como esse que a gente imagina. Então, para nós está desenhado um céu muito mais concreto, e através também dos templos, das pinturas clássicas, dos artistas, das próprias religiões, que muitas vezes precisam infundir o medo nas pessoas. Então nós temos aqueles desenhos e aquelas descrições. Então nós construímos esse inferno muito mais fácil do que o céu. Na verdade, o inferno para nós, ele é muito mais concreto. Mas o que será mesmo que é o inferno? Alguém tem ideia do que será um inferno real? Existe uma localidade chamada inferno para a qual todos nós, aqueles que precisamos pagar ou ser punidos, iremos? Existe um lugarzinho lá fechadinho onde nós entraremos e não poderemos mais sair, onde nós denominamos esse inferno. Quando a gente vai estudando a doutrina, a gente vai compreendendo
as leis que governam, que estão lá no livro dos Espíritos, naquela parte do mundo dos Espíritos, a parte das leis morais, a gente vai aprendendo que cada um vai viver, vai vibrar de acordo com aquilo que é. Se eu sou uma pessoa boa, caridosa, se eu me importo com os outros, se eu procuro fazer o bem, eu vou ter um tipo de vibração, eu vou ter um tipo de aura, vou ter um tipo de atmosfera, eu vou ter um campo diferente daquele que, por ignorância, ainda por maldade, se expressa na forma do egoísmo, na forma da perversidade. Os campos são diferentes. Então a gente vai começar a pensar que talvez esse inferno não seja uma localidade como a gente imagina, mas sim campos onde as pessoas que têm o mesmo tipo de vibração vão se reunir após o desencarne, já que nós deixamos o corpo pesado, a matéria para trás, que é o que nos iguala enquanto que estamos encarnados, e vamos para o plano espiritual apenas com aquilo que nós somos como espíritos, a nossa vibração, a nossa atmosfera, o nosso perispírito. Então vamos já pensando em como será esse inferno. E muito importante, que é a nossa preocupação, quem é que vai determinar se nós vamos por aquela porta ou pela outra, se nós vamos para o céu ou para o inferno? Quem será esse o juiz que irá ter a capacidade de saber o íntimo de cada um de nós, o que foi que nós fizemos, anotar todas as nossas ações, os nossos sentimentos, aquilo que nós tínhamos como intenção? Quem é que vai fazer esse papel? A gente se pergunta às vezes, quem é que vai fazer isso? Será que tem um anjo? Será que tem um São Pedro do lado de cá? Será que tem alguém do outro lado na porta, destacado para resolver quem vai para um lugar? Nós temos muitas piadas sobre isso, nós brincamos muito com isso, o brasileiro gosta de brincar, então a gente faz muita piada sobre como ou quem vai para um lugar ou para o outro. Mas de verdade isso nos inquieta. Lá no fundo do nosso coração, isso é uma inquietação. Afinal de contas, quem vai fazer esse julgamento? E aí, gente, quem vocês acham que faz o julgamento? A gente vai pensar primeiro assim: Deus faz o julgamento. Porque se Deus está em toda parte, se Ele sabe de tudo, se Ele pode tudo, não é? Esse é o nosso Deus, é todo poderoso, onipresente, onisciente, ou seja, Deus está, Deus é fora de mim e dentro de mim. Então Deus vai ficar com uma caderneta anotando tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu digo. Quando chegar o meu momento, Ele já vai deixar ordenado se eu passo numa porta ou passo na outra. Será assim? Parece possível que seja assim? A gente pensa às vezes que é assim, né? E aí a gente vai para uma outra hipótese. E talvez quem determina por qual porta nós vamos passar somos... Ó, que coro maravilhoso! Nós mesmos. Então, somos nós os responsáveis. E como será que nós somos os responsáveis? Isso não é uma dúvida? Saber como é que eu mesmo vou determinar, que eu vou chegar na frente da porta e vou dizer assim: até que eu não sou tão ruim assim, vou passar para o céu, né? Porque o que nós fazemos? Sempre encontramos desculpas para as coisas que nós fazemos de forma errada. Não é assim, em geral, que nós procedemos? Dificilmente nós vamos chegar ali na porta e vamos fazer um balanço adequado de para que lado eu tenho que ir. Então, como será que eu mesmo posso fazer esse julgamento e estar de um lado ou do outro? Mate está no time perfeito. A gente vai imaginar então que o céu ou o inferno é uma atitude mental. O que quer dizer uma atitude mental? Está dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso pensamento. Nós somos seres em construção o tempo todo. Não somos espíritos imortais? Não sabemos que hoje somos melhores do que fomos antes, de qualquer forma, estamos caminhando e aprendendo. Isso quer dizer que antes somos piores.
E que, se fomos piores, fizemos muitas coisas de que hoje teremos vergonha de lembrar, ou não até podemos admitir que tenhamos feito, na verdade, porque hoje nós temos uma outra consciência. Mas para os tempos atrás, onde nós não tínhamos essa consciência, sim, nós fazíamos muitas coisas erradas. E isso ficava impregnado, ficava guardado, registrado em nós. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, quando a gente faz uma ação boa, quando a gente toma uma boa atitude, quando a gente tem uma escolha, às vezes difícil, mas a gente vê que a gente acertou, o que a gente sente aqui no coração, nessa área, né? A gente sente uma satisfação, um quentinho gostoso, uma alegria de ter feito aquilo que a gente sabe que é o correto, ou que é o melhor e é o possível. A gente sente essa satisfação e a gente vibra essa satisfação e a gente emana essa satisfação nesse campo que a gente tem. Lembra que a gente falou que a gente tem um campo que está em torno de nós? A gente tem uma atmosfera, igual a Terra. A Terra não tem uma atmosfera, lá tem gases, tem uma série de elementos que protegem e que cuidam, ou seja, a Terra não é só o chão. A Terra é composta também dessa atmosfera. Sem a atmosfera, nós não teríamos vida no planeta. Da mesma forma, nós que aqui estamos, sem essa atmosfera que nos envolve, nós também não teríamos vida. Então, nós temos uma atmosfera. E nós influímos diretamente nela a cada dia, com os pensamentos que temos, com as ações que tomamos, às vezes apenas com a intenção, porque às vezes eu digo uma coisa que parece maravilhosa, mas a minha intenção por trás daquilo não é tão boa. Eu quero ajudar a pessoa, mas na verdade eu quero tomar aquilo que é dela. A pessoa às vezes inocentemente não percebe, e se você for apenas analisar aquilo que a pessoa está falando, eu estou falando uma coisa boa, mas a minha intenção é o que vai impregnar a minha atmosfera. Aqui, na doutrina espírita, a gente tem um nome para essa atmosfera. A gente chama de perispírito. Mas se a gente for estudar em outras denominações, a gente vai encontrar várias denominações para isso, campos espirituais, aura. Mas o importante é que esse conhecimento, a pouco e pouco, vai se tornando geral. Todo mundo compreende que nós temos um campo de energia, né? A física quântica fala muito em campo. Nós temos um campo de energia que é organizado e que é ordenado por quem? Por nós. A nossa atitude mental, o nosso pensamento é que vai organizar. Quando a gente chega perto de uma pessoa e sente aquele bem-estar de estar perto daquela pessoa, parece que você respira ali perto e dá uma tranquilidade ficar com aquela pessoa. É gostoso a gente ficar com aquela pessoa. É como se aquela pessoa tivesse um campo onde eu pudesse adentrar naquele campo e me sentir tão bem quanto ela. As pessoas relatam que Chico, quando estava trabalhando no grupo, muitas vezes só de chegar no grupo onde Chico atendia, onde ele trabalhava, as pessoas já se comoviam, choravam. As pessoas se sentiam bem, porque o campo, a atmosfera dele era bem maior do que a nossa, bem mais estruturada do que a nossa, mais amorosa do que a nossa. Isso permitia que as pessoas tivessem essa sensação de bem-estar. Do mesmo jeito, quando nós nos aproximamos de uma pessoa que é muito negativa, ela é muito raivosa, ela é muito pessimista, ou seja, uma pessoa que tem sentimentos que a gente diz que são pesados, vibrações densas. A gente chega perto da pessoa, o que é que a gente sente? A gente não se sente bem, a gente não sabe nem o que é. A gente só vai perceber depois de 2, 3, 5, 10 vezes. E quando a gente se aproxima daquela pessoa, a gente não se sente bem. Por quê? Porque o campo dela vibra de uma forma densa, né? A gente sente aquilo pesado, a gente até se modifica quando a gente chega perto daquela pessoa, porque a gente às vezes pode ter alguns sintomas de náusea, a gente pode ter tontura, uma série de coisas, porque a gente está entrando nessa atmosfera. Se essa atmosfera é capaz de nos influenciar agora aqui,
enquanto nós estamos encarnados com esse corpo pesado que está aqui, imaginem como é isso no plano espiritual, quando não tem essa densidade da matéria. O corpo físico ficou, e o que foi espírito, não é isso que a gente aprende? Então, o que foi é o campo, é a energia estruturada. Quando a gente chega do lado de lá, este campo, essa energia estruturada, ela vai poder estar em alguns lugares e não vai poder estar em outros, porque ela tem que estar em sintonia com o lugar do plano espiritual, onde a vibração dela tem semelhança. Então a gente vai perceber que de uma forma automática e não por escolha, nós somos separados em lugares diferentes quando nós estamos no plano espiritual. E vai depender da nossa vibração. A espiritualidade nos chama muita atenção para a vibração, para os pensamentos, para as ações, para o que quer seu coração, porque o que o seu coração deseja vai fazer com que o seu campo se movimente, se construa. Então, no plano espiritual, nós seremos liberados para passar aonde quisermos ou não, de acordo com essa vibração, que vai permitir com que eu faça uma coisa ou outra. Por exemplo, se a gente tiver uma superfície de água e colocar um barquinho de papel, o barquinho de papel vai navegar tranquilamente, porque ele tem uma possibilidade física, né, entre a água e ele, que permite que ele navegue. Mas se eu soltar um prego, o que é que vai acontecer com o prego? Vai afundar, por causa das suas características físicas. Não adianta o prego dizer assim, quero ser barquinho, quero ficar lá navegando. Ele não vai conseguir fazer isso. Então, da mesma forma, quando chegamos no plano espiritual, é essa vibração, essa densidade da nossa atmosfera que vai nos levar para um lugar ou para outro. A gente lendo a obra de André Luiz, do livro Os Domínios da Mediunidade, a gente vai encontrar uma palestra do benfeitor Albério. Ele vai lá, veja só, nós estamos falando de plano espiritual. É a série de André Luiz. André Luiz está relatando, ele é o repórter do Além Túmulo, então André Luiz relata aquilo que acontece no plano espiritual. Então, de lá, ele vai dizer que no lugar onde ele está, chega um benfeitor que vem de uma esfera mais elevada para prestar um conhecimento, conversar, fazer uma reflexão com eles. E ele vem falar exatamente sobre essa possibilidade de Deus estar em toda parte e dessa vibração que está em nós. O que ele diz nesse dia lá para eles? Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. Ele está falando aí Deus, pensamento divino, que não está só na Terra. A gente às vezes só pensa na Terra, né? O céu, o inferno, a Terra, e aí a gente esquece desse vasto universo que é todo Deus, todo de Deus. Então, nessa vastidão, nós temos aí a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência nós partilhamos. Nós não fomos feitos imagem e semelhança de Deus, nós não somos essa partícula ínfima da inteligência divina, não somos um pedaço, não somos o Espírito, a criação do Espírito, não é isso que nós somos. Então, nós participamos disso, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro, claro, dos nossos limites. Então, Deus na vastidão e nós vamos governar aonde? O nosso campo, o nosso corpo, os nossos pensamentos. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Tudo. Se a gente pensar numa galáxia bem distante, Deus está lá? Sim, porque tudo está mergulhado em Deus. Aqui dentro de mim tem células, tem órgãos, tem partículas. Deus está lá também? Sim. Tudo
tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Então Deus está lá longe no universo e Deus está aqui dentro nas minhas células, nos meus átomos. Então Deus sabe tudo o que se passa comigo, todas as minhas ações, os meus pensamentos, porque Deus existe, Ele é em toda parte, inclusive em mim. Por isso Deus não precisa estar lá de longe para saber o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou pensando, como é que vai indo o meu desenvolvimento como espírito imortal. Ele está comigo, eu estou em Deus. Então nós estamos aqui nesse pensamento divino, Deus gerindo todo o universo, não é isso? O pensamento de Deus em toda parte, e eu como partícula, semelhança de Deus, na minha consciência pequenina ainda, estou gerindo o quê? Este universinho pequeno que me foi dado, que é o corpo espiritual, o perispírito, o espírito e este corpinho material. Mas sim, eu tenho essa responsabilidade. Eu sou o gestor desta atmosfera, desse campo, dessa criação. E depende de quem, então, isso ir bem ou ir mal? De mim. Quanto mais eu sei sobre isso, quanto mais eu procuro conhecer e quanto mais eu procedo de acordo com as leis gerais do universo, com as leis divinas, que são muito complexas, não é verdade? As leis são muito complexas, por isso que a gente não sabe. Será que é por isso? Jesus veio aqui e ele veio com uma intenção muito simples, de nos ajudar na compreensão de tudo isso. O que foi mesmo que Jesus veio nos ensinar? É uma coisa bem simples, entretanto tão difícil de executar. Ele veio nos ensinar o amor. E é esse amor a força geratriz capaz de organizar, de manter esse nosso universo dentro das leis divinas. Com o amor, tudo mais virá. Basta que eu siga, que eu me movimente, que eu busque, que eu tente fazer aquilo que Jesus nos colocou, para que tudo mais comece a entrar a caminho. Cada qual forma e transforma a sua atmosfera espiritual. Então vocês estão vendo ali, ó. Ele é muito fraquinho aqui. Vocês estão vendo aqui que tem vários campos. Aqui tem um, atrás tem outro, lá atrás tem outro. Os campos são iguais? São coloridos, né? Não pensem, não é exatamente assim. Né? A gente traz aí para ilustrar, para a gente ver como os campos são diferentes. Alguns são maiores, outros são menores, alguns são mais densos, outros são mais coloridos, mas são campos que não são feitos como uma forma, ou seja, a gente não faz tudo igual. Cada um de nós vai ter um campo diferente. Cada um de nós tem uma formação espiritual de acordo com aquilo que pensa, que faz, que acredita. As nossas crenças mudam esse campo também. Então, cada um de nós forma e não precisam ficar preocupados, porque se o campo não estiver bem bom do jeito que a gente quer, a gente pode transformar, sempre podemos estar na ação de transformar o nosso campo. Como é que nós fazemos isso? Através dos pensamentos. A gente não dá muita importância a pensamento. Tá? Pensamento é uma coisa sem importância, é matéria, ninguém está vendo mesmo, não está escrito, não tem um letreiro. Quando eu penso, não tem um letreiro para as pessoas saberem o que eu estou pensando. Então, tanto faz se eu estou pensando mal da pessoa, se eu estou pensando num assassinato, eu posso pensar o que eu quiser, não é verdade? Não é verdade. E aí, quando a gente começa a aprender que isso não é verdade, que a gente vai ter que tomar conta não só das nossas ações exteriores, daquilo que eu faço mesmo, eu ajudo de verdade, eu sou companheira quando é necessário na minha família, com meu marido, com os meus filhos, eu sou aquela pessoa presente, que se dispõe a ajudar o outro que está em dificuldade, massa, isso é a minha parte exterior. Mas e aqui dentro, o meu pensamento está de acordo com aquilo que eu faço? Até então a gente podia pensar que isso não tem muita importância. Ou seja, que a espiritualidade está nos dizendo que o que forma, né, o que transforma, o que cuida do nosso campo energético espiritual são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, emoções.
E isso é feito de forma contínua. Agora mesmo, cada um de nós está gerando seu campo aí, ó, organizando o campo, pensando em várias coisas, desorganizando algumas coisas. A gente não para de fazer isso. Nós somos aquilo que vibramos na nossa essência íntima. Dá para ir pensando como é isso quando a gente chega lá do outro lado? Então, quando a gente desencarna, ou seja, quando a gente morre, a gente vai ser visto assim, ó, do jeitinho que a gente é. Um campo aberto para aquele que pode nos ler e que é atraído para aqueles lugares por onde eu posso passar, como o barquinho e o prego. Então, já que a gente está vendo tudo isso, é bem bacana a gente saber que tem um tal de um livro que fala sobre isso. Porque a gente olha isso tudo e fala assim, eu vou aprender isso tudo aonde? Onde eu vou ler, como eu vou conhecer, tanta coisa, né? Então a gente vai pincelar bem de leve, né, as esperanças e consolações da justiça divina. Pensar assim, onde é que está isso? Onde é que eu posso buscar isso para mim? E a gente vai saber que o céu e o inferno é uma fonte de busca. Tá ele aí, o céu e o inferno, tá ele aqui, em várias formas. É um livro, ele é acessível, sim, eu posso ler. Entretanto, a gente começando a ler o céu e o inferno, a gente vai perceber que a gente vai precisar aprender outras tantas coisas para ter compreensão total do livro. Ele é um livro que vai nos falar sobre tudo isso que a gente estava conversando até agora, sobre aqueles indivíduos que em vida tiveram seus bons pensamentos, suas boas ações e hoje estão num lugar que eles consideram um bom lugar para estar, e daqueles que não, que fizeram o caminho ao contrário e que estão num lugar de sofrimento. Ele vai nos trazer também que o caminho da felicidade está aberto para todos. Não, Deus não criou um melhor, o outro pior. Deus nos criou todos iguais. Então, todos podemos chegar a esse lugar da felicidade, todos nós. E o objetivo é o mesmo para todos. A gente pode até pensar assim, Senhor, o objetivo da gente é a felicidade, com esse mundo que a gente está vivendo, com tanta dificuldade, brutalidade, com tantos sentimentos ruins. Nós somos mesmo, não chega a duvidar que a gente seja criado para a felicidade. Mas os espíritos não cansam de cessar, não cessam de dizer que nós estamos aqui numa jornada de aprendizado e crescimento para essa felicidade. As condições para alcançar essa felicidade são as mesmas para todos. Não tem ninguém que tenha recebido mais ferramentas e o outro seja despossuído de ferramenta. Deus não fez isso com ninguém. Todo mundo partiu do mesmo ponto, com as mesmas condições e está na jornada. A lei, que é necessário saber, como a lei de trânsito que a gente disse, essa lei está onde? Gravada nas nossas consciências e é ensinada de várias formas a todos. Ou eu vou procurar num livro, ou eu vou aprender vivendo, ou seja, não é a maior parte da nossa vida, a gente não aprende vivendo, fazendo, acertando, vendo qual é a consequência daquilo que eu faço. Então, através da vida, eu também estou aprendendo. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor. Que a gente pode olhar e dizer assim, não, aquele anjo, ou então aquele, por exemplo, São Francisco, que a gente olha, né, Francisco de Assis, não, ele tem uma condição especial, Deus o favoreceu, por isso ele está nessa condição que ele se encontra, que ele pode ser bom, que ele pode ser amoroso, que ele pode ser desprendido dos bens materiais, porque ele é diferente de mim, sim, ele é diferente de mim, mas não por um favor de Deus, ele é diferente de mim pelo trabalho, pela jornada que ele já fez na etapa de vida dele. Então, a felicidade é o prêmio do trabalho, não é esse trabalho de todo dia acorda, vai lá trabalhar e volta. É o trabalho de desenvolvimento, de crescimento, né, que nós precisamos fazer, a fim de que cada um dela tivesse mérito. Cada um está livre de trabalhar e, opa, também pode, se quiser, nada fazer. Deus permite. Ah, ok, você não quer se desenvolver, não quer aprender,
não quer saber as leis divinas, não quer entender por que a sua vida está desse jeito, não quer entender por que o sofrimento está ali rondando, por que você está nesse lugar. Ok, pode também? Pode, é permitido. Então Deus permite que nós façamos as nossas próprias escolhas, que façamos no nosso tempo, até que um momento a gente vai precisar caminhar, mas nós vamos ficar livres aí, aguardando, como a gente diz, o tempo de cada um. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como sobre a terra. Ok, então, lá no céu e inferno, a gente vai ter o exame comparado das doutrinas, ou seja, não tem só a doutrina espírita, né? A gente tem católica, a gente tem várias linhas que pensam sobre essa passagem, sobre a morte, para onde nós vamos. Kardec começa o livro falando sobre isso. Olha, a gente pode pensar que a passagem é feita desse jeito, a gente pode pensar que o céu é dessa forma, e ele vai trazendo essas comparações para que nós possamos pensar e ver se nós concordamos ou não, se nós achamos lógico ou não, se nós encontramos subsídio em outro lugar para dizer verdade, isso que ele está dizendo faz sentido, para mim faz sentido. Então lá vai ter esse exame, né, entre essa passagem na vida corporal e a vida espiritual. Mas também no livro nós vamos encontrar as penas, ou seja, aquilo que a gente diz que é o castigo, que é o sofrimento, e as recompensas futuras. Kardec traz, na segunda parte do livro, vários exemplos de espíritos que, estando no plano espiritual, desencarnados, vêm nos falar sobre a sua condição. Então, na primeira parte do livro Céu e Inferno, nós temos aí, todos esses itens. O convívio nada, o temor da morte que assola tantas pessoas, nós temos medo de morrer. E aí a primeira coisa que a gente descobre quando a gente estuda a doutrina espírita é uma coisa espetacular. A morte não existe, ninguém morre. Nós apenas passamos de um plano físico para um plano espiritual, mas eu, espírito imortal, não desapareço, eu continuo a existir. Então essa morte que me atemoriza de tal forma, ela não existe. Nós vamos apenas mudar, como se nós fizéssemos uma viagem para um país desconhecido, de cultura desconhecida, nós vamos trocar de instância. Vai falar sobre o céu, o inferno, o purgatório. Olha que legal, nós estamos no mês do céu e inferno. Como vocês viram, seu Milani, ele leu ali quais são os próximos palestrantes e temas. Quer dizer o seguinte, que desde o começo do ano de março, nós estamos estudando tudo isso aí, Então, quem quer ter um vislumbre daquilo que é esse livro, Céu e Inferno, o seu conteúdo, pode vir nas palestras desse mês e acompanhar vários desses temas que vão ser colocados para que a gente possa estudar. Olha, é uma oportunidade ímpar, nem vai precisar fazer o curso de Céu e Inferno, que tem na casa. Aliás, quem quiser estudar, a casa sempre, todo começo de semestre, oferece os livros do Pentateuco para estudo. Curso básico, eu quero aprender, eu quero sair dessa angústia, dessa ignorância, quero compreender as coisas que acontecem na minha vida. Tem várias formas. É a experiência, errando, acertando, ou eu posso estudar, buscar o conhecimento. Então, é um convite que a gente sempre deixa na casa. Vamos estudar, vamos conhecer, para que a gente possa sair dessa ignorância que nos deixa no sofrimento. Na segunda parte, Kardec vai trazer então a narrativa daquilo que aqueles que estão lá no além-túmulo têm para nos dizer. Eu estou aqui, eu morri e agora a minha situação é de tranquilidade, ou a minha situação é de desespero total. Quem já leu a obra sabe que as narrativas são muito contundentes em alguns momentos, e em outros elas são bastante aliviadoras para nós outros que aqui estamos do lado de cada porteiro. Então é um livro maravilhoso para estudo,
E ao mesmo tempo é um livro que assusta muitas vezes, porque por causa das narrativas que nos trazem o sofrimento, nós pensamos, nossa, e se eu estiver nessa mesma condição, eu também terei que passar por todo esse sofrimento? Lembrem que a gente diz que o nosso campo, aquilo que nós somos, a nossa atmosfera, ela pode ser sempre mudada. Eu posso transformar. Então talvez o medo às vezes me faça sair do lugar, a preocupação de conhecer a consequência dos atos que agora estão aqui no momento na Terra se desenrolando. É tempo de mudar? Sempre. É sempre tempo de mudar, é sempre tempo de refazer, é sempre tempo de ser diferente. Então, muitas vezes a gente tomar conhecimento é assim, ó, gente. Muitas vezes a gente ignora que uma coisa aconteça, a gente quer não saber sobre aquilo, mas ela continua acontecendo lá. Não é porque eu não sei, não é porque eu não li que aquilo não acontece. Então, ignorar muitas vezes não nos ajuda, nos deixa no estado de ansiedade, de medo. É muito melhor a gente enfrentar do que a gente ficar imaginando como pode ser. Até mesmo nas enfermidades, não é assim? Eu recebi um diagnóstico, mas eu nem vou no médico para ele não me dizer o que é. E aí a gente fica pintando aquele quadro horroroso de sofrimento, de morte. Chega lá, o médico diz, realmente, você tem câncer, é essa situação, mas nós vamos fazer este procedimento, essa cirurgia, o seu prognóstico é esse. É muito mais tranquilizador do que a gente ficar pensando em pior, sem ir ao médico e sem resolver o nosso problema. Porque as coisas só se resolvem quando nós nos dispomos a agir. Então eu trouxe um pouquinho do que tem lá, no Céu e Inferno. A gente está aí no capítulo 7. No capítulo 7, Kardec coloca lá o Código Penal da Vida Futura. Olha, o Código Penal, a gente tem Código Penal também, não tem? Temos, todos os países têm. Para que serve o Código Penal? É para punir as pessoas? O Código Penal serve principalmente, especialmente, deveria ser maravilhosamente para alertar as pessoas. Uma vez infringindo o artigo 1, o artigo 2, eu terei consequências. Se eu não infringir, está tudo bem. Então não seria especial se eu pudesse conhecer quais são os artigos? Ajuda, não é, gente? Então o Kardec traz aí, nesse capítulo 7, 33 artigos, não é pouquinho não, 33 artigos, para que a gente vá se familiarizando com esse Código Penal. E a gente trouxe aqui 3 artigos só. 33 é muito para uma palestra de domingo. O primeiro artigo: a alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A gente fala, nada, não é assim não, o pessoal faz o que quer aí na Terra. Vai lá, rouba, se apropria do que não é seu, toma o que é do outro, faz tantas coisas e a gente não vê acontecer nada. Não é isso que a gente fala? Que aqui na Terra a gente parece até que não tem justiça e que Deus não se cuida, não se importa com o que está acontecendo. Não é isso que a gente fala? E aí vamos lembrar que Deus está onde? Em toda a parte. Está onde também? Dentro de mim e dentro do malfeitor, que eu digo que é aquele que está fazendo a coisa errada também. Então ele sabe de tudo. E por que ele não faz nada? A gente não se pergunta por que Deus não faz nada? Por que ele não vem e intervém naquela problemática? E aí a gente vai ter que pensar em tudo isso que a gente está conversando. Que cada um de nós vai construir a sua história, a sua vibração, o seu campo, e de acordo com a sua construção, aí sim o sofrimento ou a felicidade chegarão. Só que nem sempre nós vamos ver isso aqui no plano que nós estamos, nessa vida encarnada, aqui na Terra. Muitas vezes a pessoa vai pintar, vai bordar, vai fazer coisas terríveis, e aos nossos olhos vai parecer que não há consequência para isso. Mas lembrem que tudo que ela fez, tudo que ela pensou, tudo que ela sentiu, ficou registrado aonde? No campo, ficou registrado
lado no perispírito e ela leva isso com ela, fazendo com que a sua atmosfera, o seu campo, ele seja, lembre, mais leve, uma vibração mais etérea ou mais pesada. E isso vai fazer que quando essa pessoa chegue do lado de lá, ela vai sofrer as consequências daquilo que aconteceu aqui. É castigo? Para a gente dar vontade de dizer, é e bem feito, né? A gente pensa assim, né? Quando a gente vê a pessoa que fez tudo errado, que não teve nenhuma punição. Mas, entretanto, não há necessidade, porque é como uma lei da física, é uma lei da natureza. Se eu fiz mal, se eu deixei de fazer o bem, se eu maculei, se eu marquei o meu campo, se eu fiz aquilo e está aqui, ó, comigo, porque não desaparece, aquilo vai gerar uma consequência em algum momento. Então, ao chegar no plano espiritual, eu serei separado automaticamente, como o barquinho prego, não vai ter ninguém na porta. Deus não vai deixar um bilhete para dizer o que vai acontecer comigo, nem com aquele sujeito. Nós iremos para as instâncias para as quais o nosso perispírito, a nossa construção, os nossos pensamentos estiverem formados. E aí, lá estaremos reunidos com outros que são semelhantes a nós. Então, se nós somos invejosos, onde estaremos? No lugar onde tem uma unção de invejoso. Se nós somos perversos, estaremos aonde? No lugar onde há os perversos. Ou seja, nós nos reuniremos por afinidade vibratória, por afinidade do campo. E se nesse lugar tem muitas pessoas invejosas, tem muitas pessoas que tem o mal ainda instalado no seu coração, como será que será o ambiente, este lugar, a construção dessas pessoas pensando todas juntas daquela forma? Como vocês imaginam que pode ser? É um lugar de dor, é um lugar pesado, é um lugar muitas vezes que vai trazer essa sensação de prisão, da qual eu não posso sair, não porque tem alguém exatamente tomando conta de mim, mas porque a minha condição vibratória não permite. Mas nós estaremos lá para sempre? Não, porque nós sempre podemos mudar e porque Deus misericordioso permite que aqueles irmãos que já caminharam mais que nós, essa espiritualidade maravilhosa, venha em nosso socorro. E se a gente começar a ler o material da doutrina espírita, a gente vai perceber o quanto as equipes espirituais se mobilizam para ajudar, para estar nesses lugares de sofrimento e chegar lá e resgatar aquela pessoa que está naquela localidade, despertando naquela pessoa a vontade de fazer diferente, o arrependimento, o reconhecimento de que eu estou naquele lugar por algum motivo, porque aquilo é uma coisa que faz parte de mim, mas que eu não quero mais que faça. No momento que eu me ajoelho, eu peço ajuda, misericórdia a Deus, eu posso ser ajudado. Então nós nunca estaremos, como a gente pensava antes, nesse inferno para sempre. Nós sempre teremos uma nova oportunidade, seja no plano espiritual, seja no momento de reencarnar e voltar para a nossa lida aqui na Terra para refazer os nossos caminhos. Então é um vai e vem contínuo. Estamos aqui encarnados, estaremos no plano espiritual. Agora tem uma coisa que a espiritualidade diz: a fila é grande para encarnar. Então façamos o nosso melhor para não estar nessa condição de precisar que alguém venha nos trazer de volta, porque teremos que esperar a nossa vez, e enquanto estamos esperando, muitas vezes estaremos nesse local de sofrimento. Então, o que pensamos quando vemos tudo isso? E aí começamos a imaginar que então não há um Deus que nos coloca nesse lugar e nos pune, não há um verdugo que vai definir para onde eu vou, mas que sou tão somente eu que preciso fazer esse reconhecimento e esse caminho de amor em mim. O que é que nós pensamos sobre isso? É importante que a gente traga isso para o nosso coração. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez,
causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo. Então, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu faço de bom é atenuante e vai me trazer tranquilidade, quando depois no plano espiritual eu for examinar minhas ações. Artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, de um prazer, de uma conquista, de uma tranquilidade. Percebamos o quanto somos nós, os artistas, que vão desenvolver este campo, que vão fazer essa construção. E Kardec traz na obra que a unificação feita relativamente à sorte futura das almas, ou seja, aquilo que acontece quando a pessoa morre, o pensamento de como é isso, será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Se a gente for ver o que está acontecendo no mundo hoje, a gente vai perceber que há um andamento nesse sentido. Hoje as religiões, de uma forma ou de outra, elas enxergam que existe uma causa e uma consequência. Ainda que seja distorcida, ainda que não seja a plena verdade, ainda que não esteja totalmente no caminho, há o entendimento de que existe uma lei de causa e efeito e que ela não cessa nesta vida corporal. Ela é levada para o plano espiritual. Então, de uma forma geral, a gente vai entender que nas religiões existe o prêmio, a recompensa para aquele que é bom, para aquele que é justo, para aquele que cumpriu as leis daquela sua religião, daquela sua denominação. E isso vai trazendo um sentido de justiça, um sentido de que é preciso cuidar do que eu faço, do que eu penso, do que eu quero, porque isso vai gerar uma consequência que não se encerra no momento da minha morte, ainda que em outras religiões a gente não fala em reencarnação, mas a gente fala assim de uma continuação no outro plano de alguma forma. E pensando em tudo isso, a gente precisa trazer Jesus para as nossas vidas de forma urgente, porque tudo isso que a gente está conversando aqui, que parece que é uma surpresa, que parece que é uma coisa, nossa, a gente nunca pensei nisso, Jesus vem nos trazer isso de uma forma muito firme, mas ao mesmo tempo muito amorosa. Mas parece de verdade que a gente precisa errar, a gente precisa sofrer, a gente precisa estar num caminho que a gente não gostaria, para a gente parar, pensar e olhar. E trazer esse Jesus para o nosso coração, porque ele vinha e dizia que aqui ele estava para nos ensinar o amor. E que a receita para estar onde ele estava, a receita para chegar nesse reino dos céus que ele anunciava, que muita gente achava que era um lugar, e ele dizia que não era um lugar, que o reino dos céus estava onde? Dentro de mim. Ou seja, essa construção do reino dos céus, ela tem que ser feita aqui, através do amor, do entendimento que sem amor nós não vamos para lugar nenhum que seja bom. Mas nós parece que nós nos esquecemos disso. Jesus deixou essa frase muito forte e que ela serve e ainda vai servir durante muitos anos para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que jugo será esse que Jesus diz que nós vamos ter que carregar? Ele diz que tem alguma coisa que nós temos que tomar para nós. O que é esse jugo? É o seguimento da lei de amor. Se eu sigo a lei de amor em tudo que ela coloca, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo, não fazer aquilo que eu não desejo para mim, ao outro, se eu sigo tão simplesmente essas simples linhas, essa norma que parece que é tão simples, isso tudo vai fazer com que eu construa este reino de Deus em mim, esse céu que eu desejo alcançar, para que eu pare de temer esse lugar do inferno.
Jesus traz para nós o caminho seguro, Ele está sempre à frente, seja qual for a situação que a gente estiver enfrentando. Se a gente trouxer Jesus para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso pensamento, se a gente firmar Jesus como o nosso mestre, o nosso guia, o nosso caminho, seja qual for a situação, nós vamos dar o primeiro passo, vamos levantar e vamos caminhar, sabendo que nós nunca estamos sozinhos e jamais abandonados, mas que sim, somos nós os responsáveis por nós mesmos. Então que Jesus possa permanecer em nossos corações como essa luz que brilha há 2000 anos, nos sinalizando o caminho, que a gente possa de fato querer levantar e caminhar com Ele. É o que eu desejo para cada um de nós, para mim, para que a gente possa fazer essa jornada de uma forma mais amorosa, seguindo o nosso Mestre. Gratidão pelo dia de hoje, uma excelente semana.